Shabbat Shalom, que cada um tenha um excelente sábado, que o Eterno ilumine a cada um nesse sábado, nesse dia tão especial. E o texto para a nossa reflexão de hoje se encontra lá em Mateus, capítulo 5, versículo 20, onde a Escritura nos diz: Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então aqui a gente vê o Messias falando sobre os escribas e fariseus, sobre a questão da nossa justiça excedê-los. E o entendimento que a gente tem desse texto aqui é que para a gente exceder alguma coisa, para exceder algo, eu preciso conhecer esse algo primeiro, para me poder exceder esse algo. Então, se eu não conheço esse algo, como que eu vou exceder, né? Então, o que nos remete aqui a Escritura? A estudar o que essas pessoas aqui, naquela parte da essência, aquela parte que mantém a essência bíblica, né? Claro, porque a gente vê em alguns momentos que Jesus repreendeu algumas pessoas desse grupo de fariseus e escribas que estavam desvirtuando o contexto original, a essência verdadeira das Escrituras Sagradas. Mas não foram todos. Quero deixar bem claro isso, que esse grupo de fariseus e escribas faziam parte ali de Israel, um grupo de pessoas. E Jesus, para quem não sabe, era fariseu, ele fazia parte desse grupo de fariseu, ele era fariseu. Então, assim, a minha motivação de falar sobre isso é que eu vejo muita gente associar o termo fariseu e escriba no sentido pejorativo, no sentido assim negativo, que essas pessoas são pessoas negativas, que essas pessoas são contra os princípios de Deus, e a Escritura nos deixa claro aqui nesse texto que se a gente não excedê-los, a gente não entra no reino dos céus. Está escrito aqui. Então isso pressupõe que eles eram justos, como eu já havia falado antes. Então a gente deve tomar cuidado antes de falar as coisas, porque a gente tem que conhecer primeiro o contexto da coisa antes da gente falar algo, porque a nossa palavra tem poder. Então, se a gente às vezes fica falando coisas sem saber, como a Bíblia mesmo diz, para a gente economizar nas nossas palavras, a gente pode trazer algum peso para a nossa vida. Às vezes acontece algo e a gente nem sabe por quê, porque a gente fala e às vezes aquilo ali pesa, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Tem que conhecer primeiro para falar, para tirar as conclusões e para ter uma crítica construtiva e não uma crítica negativa que humilha as pessoas. Então, muitas pessoas vão e atacam e veem fariseu como um termo ruim, mas não, a gente vê que o próprio Jesus era fariseu, e ele mesmo fala para a gente excedê-los em justiça. Então, você entendeu o contexto do texto? O tanto que é profundo as coisas, tanto que é excepcional a gente conhecer para depois a gente tirar nossas conclusões?